Hoje nós vamos entrevistar um empresário de peso, forte, lá de Jaú, no interior de São Paulo, que é o Júnior Campos Prado. O nome dele mesmo é Luiz Carlos de Campos Prado, mas é conhecido como Júnior Campos Prado. Ele é paulista, né? Engenheiro com especialização em gerenciamento de empresas, empresário e escritor. Mora em Jaú, interior de São Paulo, conhecido como a capital do calçado feminino. Tô certo, Júnior? Fala, Júnior, te apresenta um pouco mais aí para o pessoal que está nos vendo agora ao vivo no Instagram. Depois nós vamos para o portal Fala Litoral, mas agora nós estamos ao vivo no Instagram. Opa! Bom dia, doutor Fernoni. Bom dia a todos os ouvintes. Muita alegria aqui que eu posso compartilhar com vocês esse momento, né, de conhecimento, como você falou, falar da mente, né, do nosso potencial, que muitas vezes a gente, por ignorância, né, por desconhecimento, a gente não está usando e fazendo com que a gente tenha uma vida com mais sucesso, com mais felicidade. Sim. Eu realmente sou engenheiro civil, eu me formei aqui na USP, né? Você é de Jaú mesmo? Você nasceu em Jaú? Eu nasci em Jaú, mas o meu pai, ele se formou em economia, ele conseguiu um emprego, ele fez aquele concurso público e ele foi para trabalhar em São Paulo. Então, eu com 2 anos de idade já fui para São Paulo. Eu cresci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso. Lá eu estudei em escola pública, né, naquela época, né, do regime militar, né, que a gente tinha uma boa educação, era escola pública, mas era das melhores escolas que tinha, que é o Caetano de Campos. E lá eu aprendi muita coisa, desenvolvi muito e acabei percebendo que eu gostava e tinha facilidade pelo ramo de exatas, né? Sim. Então eu me decidi ser engenheiro civil, fazer a engenharia civil também em escola pública aqui no estado de São Paulo. E aí voltou para Jaú? Então, aí eu fiquei 8 anos trabalhando em grandes construtoras, como funcionário. Sim. E aí eu acabei viajando acabei morando um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouco em Belo Horizonte, fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiquei em Brasília também um bom tempo. E aí, depois desses 8 anos de experiência profissional, eu decidi voltar para a minha cidade montando o meu próprio negócio. Tá, quer dizer, nessas empresas que você trabalhou, foi 18 anos, né? 8. 8 anos. Que você trabalhou como engenheiro, era engenheiro civil, em grandes obras? Engenheiro civil em grandes empresas, né? E o engenheiro novo, normalmente, ele é mandado, né? Para as obras. Então, eu percorri por várias cidades aí do nosso Brasil para poder tocar obra, né? A gente inicia como engenheiro de obra. Depois eu fui subindo, acabei ficando na diretoria de uma empresa que é a Compretex, que eu trabalhei, ficava no centro empresarial em Santo Amaro, em São Paulo. Mas eu tomei uma decisão na minha vida que eu queria ter um negócio próprio. E eu acreditava e acredito ainda que a qualidade de vida no interior de São Paulo seria melhor para criar meus filhos. E foi aí, então, que eu me decidi voltar para Jaú e montar o meu próprio negócio. Jaú, fala um pouquinho da cidade de Jaú. Jaú fica perto de São Paulo ou não? Jaú fica a 300 quilômetros de São Paulo. Sim. Se você pegar o estado de São Paulo, apesar de ele não ser um formato regular, mas pegar o centro, se você tentar apontar o centro do estado de São Paulo, você vai encontrar Jaú. Sim. Jaú é próximo de cidades talvez mais conhecidas, como Bauru,
Araraquara, São Carlos, mas Jaú é realmente o centro e é uma cidade que tem a terra roxa, né, que é aquela terra vermelha. Muito boa. Terra vermelha. Para nós aqui, terra vermelha. Para quê? Terra vermelha. É, a terra vermelha. A terra vermelha. E aí, eu estou acertando o som aqui, mas o forte aqui é a agricultura. Sim. E aí o calçado veio como uma potência também, o calçado feminino. Desenvolveu muito a indústria aqui, calçado. Sim. Então, eu aproveitei vamos dizer, essa vocação de Jaú, construindo muitos barracões para fábricas de calçado, e muitas residências dessas pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro com calçado. Sim. Então, eu fiz apartamentos, prédios, né, de apartamentos, fiz bem fácil, né? Eu estou dizendo que eu fiz no sentido, eu estou 38 anos já formado, sim. Então deu para fazer muita coisa aí na vida. Tá certo. Assim, já, então, quer dizer, as duas, a economia forte aí seria a agroindústria, e calçado. E calçado, tá certo. Quantos habitantes hoje tem Jaú, mais ou menos? Jaú tem por volta de 150 mil habitantes. É uma cidade média para grande, né? É uma cidade boa. Uhum. E, na verdade, até a cidade é uma das mais antigas, assim, já esteve entre as 5 cidades maiores do estado de São Paulo. Sim. Isso em 1930, 40, por aí. Uns 100 anos atrás. Tá bom. Como Jaú, o potencial, a vocação de Jaú é a terra boa, não interessava que viesse muita indústria naquela época. Interessava aos grandes fazendeiros, queriam manter a terra produtiva. Sim. E Bauru, por exemplo, que é uma cidade, apesar de próxima, lá a terra é branca, aquela terra que não é a terra boa, propícia, né, que tem muita vocação da agricultura. Então, muita indústria que foi para lá. E aí Bauru desenvolveu mais. Bauru cresceu, hoje Bauru deve ter em torno de 400 mil habitantes por aí. Sim. Então, e Jaú se mantém uma cidade tradicional, antiga, né, que era dos fazendeiros, mas é bem estruturada por esse motivo também. Economicamente é uma cidade muito sadia. Tá. Hoje nós vamos conversar aqui sobre você. Eu sei que é um grande empreendedor aí da cidade de Jaú, e eu vou dar assim só um trailer aqui que nós vamos falar depois um pouquinho melhor. Mas você inicialmente fundou a construtora, né, Campus Prado, em Jaú. Depois foi proprietário de jornal, fundou uma escola para engenheiros e arquitetos empreendedores, né? Tem um amplo envolvimento na sociedade civil, além de cargos de diversas associações. Foi secretário municipal de educação em Jaú, né? E faz parte da Academia Jauense de Letras, né? Isso é um pequeno amostra do que você já fez aí. Além disso, tem 5 livros publicados, né? Com contribuição na construção civil. Um deles, Trilogia da Construção, em 2019, eu acho que devem ser três volumes. Sim, são 3 livros que dão uma sequência. Isso. O outro eu chamo assim, antes da obra, durante a obra e depois da obra. Né? O outro é Empreender na Engenharia Civil. E o outro é Kaizen, que eu acho que é uma expressão japonesa, é isso? Estou certo? Isso, é uma expressão da filosofia oriental, japonesa. Kaizen, pequenos passos e grandes transformações. Nós vamos falar depois deles. Eu só quis dar para que aquelas pessoas que estão nos vendo saibam assim que a gente está entrevistando um empreendedor grande e que nós vamos falar de empreendedorismo. E sei que está vindo um outro livro que também nós vamos falar aqui, né? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior em São Paulo, né? Num curso, né, que fizemos junto lá em São Paulo. E foi muito bom, né? Porque a gente, além de fazer essas
esses network, a gente conhece pessoas que a gente não tem nem ideia, né? Que estão ali empreendendo em cidades lá do interior. O interior de São Paulo é muito bom. Eu conheço algumas cidades, não conheço Jaú, mas conheço algumas cidades e são cidades assim com muito empreendedorismo. Como aqui em Santa Catarina, mais ou menos até me lembra um pouco Santa Catarina, que aqui também o interior, só que São Paulo tem o diferencial que São Paulo é muito forte, né? A cidade de São Paulo, né? E nós aqui temos um interior muito forte, talvez até mais forte do que Florianópolis. O pessoal de Florianópolis não vai gostar que eu falei isso, mas, né? Mas o interior aqui, Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, é muito forte, né? Muito forte. Brusque, Jaraguá, é muito forte. E são cidades boas também, muito empreendedoras aqui no interior, como semelhante a São Paulo. Mas, Júnior, como é que... Bom, você estava em São Paulo, aí você trabalhou 8 anos fora e disse, agora eu vou fundar a construtora, acho que começou por aí, né? Sim. A construtora Campos Prado, né? Essa construtora, você fundou ela sozinha? Conta um pouquinho desse teu início, como é que tu chegou até aqui, depois como escritor, né? Como é que tu conseguiu... Os teus livros vamos falar depois. Então, vamos dizer, como é que tu pensou, agora eu vou escrever sobre isso, agora eu vou fundar lá a escola para engenheiros e arquitetos. Da onde que veio essa, como é que se chama, essa inquietude né? Lá para Jaú? Então, Arnone, é o seguinte, eu acredito que em mim eu encontrei realmente aquele espírito de empreendedor, né? Que gosta de inovar, gosta de buscar diversidade mesmo de negócios, né? E que consegue fazer com que as coisas aconteçam através das outras pessoas, tá? Então, tem pessoas que, vamos dizer assim, são mais... que centraliza mais as coisas nela, tem mais dificuldade de fazer mais de uma coisa, porque ela não consegue, vamos dizer assim, delegar, ela não consegue usar daquela parte que eu acredito que eu tenho muito, que é aquela visão geral, né? De não ser um especialista, de você ser um generalista, e aí você consegue enxergar as oportunidades, e aí você utiliza de pessoas especialistas como um braço direito, né? Sim. Como pessoas que possam me ajudar, e aí, vamos dizer assim, que eu invisto nisso, e aí eu acabo, vamos dizer, administrando, empreendendo em novos negócios, tá? Sim. De forma geral, é isso. E aí, quando eu montei a minha empresa há 30 anos atrás, em 1994, né, eu comecei a perceber essa minha inquietude, né, de querer fazer mais de uma coisa, tá? De participar de várias entidades, da produção alimentar. E aí fazer com que a gente conseguisse... acabei desenvolvendo, então, várias áreas. E eu acredito que isso me deu uma facilidade, um potencial, depois, né, de mais, vamos dizer assim, vivência, né? A experiência. Perceber a importância de eu compartilhar os conhecimentos. Sim. E aí sim surgiram os livros, né? Sim. E aí surgiu a escola também. Porque o empreender, ele tem que você sair ter alguns conhecimentos que você não aprende na faculdade. Sim. As faculdades no Brasil, infelizmente, ensinam muito a técnica. Mas como você vai vender essa técnica que você aprende? Como que você vai se valorizar no sentido, eu aprendi durante a faculdade em ser médico, como você, ou em ser engenheiro, e como que eu vou ajudar as pessoas, né, e fazer com que elas saibam o que eu faço e que me paguem pelo que eu faço. Né? Então, é tudo um raciocínio que eu procurei depois passar para os alunos justamente isso, que as pessoas acabavam se formando e não sabiam o que fazer com aquilo, né? Não sabiam como praticar
aquele conhecimento adquirido durante a faculdade. Tá, essa construtora que você fundou, que foi a primeira empresa, ela continua em atividade? Sim, essa construtora, ela continua em atividade, só que eu acabei montando outras empresas, né? Uhum. Mas eu tenho ainda essa empresa de engenharia, né, que faz obras, né? Obras. Eu tenho o departamento aqui que eu desenvolvo projetos, tá? E depois faço também a administração das obras. Sim, tá. E essa escola para engenheiros e arquitetos empreendedores, o que foi isso ou o que é isso atualmente? Então, a escola, ela veio, nessa onda, vamos colocar assim, de 2017 para cá, existiu aquela onda daqueles cursos online. Né? E aí eu criei um curso, comecei a trabalhar pela internet, a colocar vídeos e comecei a perceber que existia muito, principalmente o recém-formado, interessado em querer saber empreender dentro da construção civil, inicialmente, né? Porque eu falava mais para engenheiro. Hoje eu estou já com um discurso para mais outras áreas, né? Mas naquele momento eu falava mais para o engenheiro e arquiteto, dizendo para eles como eles poderiam fazer com aquele conhecimento que eles adquiriram na faculdade, como que eles poderiam fazer dinheiro com aquilo. Né? Sim. Como que eles poderiam ajudar as pessoas, fazerem as pessoas felizes, adquirirem os sonhos da vida delas e ainda pagassem para você ter proporcionado um trabalho. Tá. E essa escola está em atividade ainda? Sim. Tá. Essa escola eu tenho os alunos, é uma escola, na verdade, assim, é uma escola online, tá? Online. Eu tenho alguns cursos e as pessoas, através da internet, adquirem os cursos e vão tendo esse aprendizado no sentido do empreendedorismo. Sim. Tá. Bom, falamos de apenas duas coisas e um monte de coisas para falar. Mas que tem uma coisa bacana também que eu achei na tua história, que eu não falei aqui no início, que você foi como é que chama? É um atleta de karatê. Não é mesmo? Como é que ficou? Parece que há um tempo atrás você ficou num campeonato na Inglaterra. Ficou entre os 8 melhores karatês do mundo, é isso? É isso mesmo. Tem mais essa. Tem mais essa? Porque então, dentro dessa filosofia, por isso que esse quinto livro, eu falo muito sobre Kaizen, que é filosofia oriental. Sim. Porque justamente eu faço artes marciais já há muitos anos, desde os 7 anos de idade. Sim. Então, eu sou faixa preta de judô, sou faixa preta de karatê. E em 2018, eu fui na Inglaterra, fui representando o Brasil na seleção brasileira de karatê, e eu fiquei entre os 8. Infelizmente, eu perdi de um húngaro lá. Sim. Se eu ganhasse, eu estaria entre os 4, né? Mas já foi uma grande conquista. Não, mas entre os 8 do mundo tá bom demais, né? Eu fiquei 3 anos campeão brasileiro, e aí fui convocado em 2018. E eu vou te dizer que mais uma novidade, que eu fui convocado novamente, o ano que vem eu vou para Roma, em março de 2026, para o Campeonato Mundial em Roma. Nossa Senhora! Então é muito empreendedorismo, não só nas empresas, como também na própria vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Por isso até que eu, esse livro que eu vou estar lançando este ano, ele é empreendedorismo na própria vida, porque é como é uma autogestão. Né, que você cuidar do seu físico, cuidar da sua mente. A mente eu divido em 2 partes, que é a parte intelectual, da razão, e a parte da emoção. Sim. Então você tem que cuidar também da sua inteligência emocional, que você é o conhecedor desse assunto. Depois nós temos a parte espiritual,
E Sim. o que eu digo que da parte espiritual não é longe de ser religião, é você se reencontrar com você mesmo. Sim. É você saber como que você vai interagir nesse mundo, nessa natureza. Quais são os seus potenciais, por que você está aqui, como eu posso ajudar para esse mundo ser melhor. Então, esse é o lado espiritual, né? Sim. Esse livro você vai lançar agora, né? Isso, está com a editora Buzz. Ele está num momento onde a gente chama de leitura crítica, né? O livro já está pronto. Eles estão fazendo aquela última leitura para dar aquela melhorada, né? Se for necessário. E aí acredito que deve ser lançado. Eu gostaria que fosse até antes do final do ano, mas só para o pessoal que está nos assistindo aí saber, a editora Buzz é uma editora a nível nacional, né, muito forte, né? E vai lançar, tu acha que é capaz de lançar o livro ainda esse ano? Vai lançar o livro. E esse livro, então, ele já tem assim, a mensagem dele é como você empreender a sua vida, é isso? Isso, E aí eu utilizo uma metodologia que passa pelo Kaizen, que o Kaizen é justamente pequenos passos, grandes transformações. Ou seja, através de pequenas mudanças diárias, você tem grandes transformações depois de um mês, depois de um ano, por exemplo. Sim. Então, eu sempre procuro hoje ser melhor do que ontem e amanhã, com certeza, serei melhor do que hoje. Sim. Sempre eu procuro fazer algo diferente, sempre procuro estudar algo, me preparar fisicamente, sempre continuamente. Né? Então, isso é o Kaizen. Isso faz diferença na vida. Então, hoje eu tenho 60 anos, né? Vou competir karatê no Mundial o ano que vem, estou escrevendo um livro, faço parte da diretoria da Academia Jovem de Letras. Então, ou seja, a gente está sempre procurando melhorar, e poder melhorar também não só eu, mas as pessoas e o mundo ao meu redor. Eu não sei, eu entendi. Você tem 60 anos? 60 anos. 60 anos. É um guri, né? É um guri, né? Mas essa tua aproximação com a filosofia oriental veio, então, das artes marciais. Das artes marciais, Você tem algum parentesco com algum oriental, alguma genética oriental ou não? Não. E, na verdade, o meu pai, ele enxergava uma importância de que, vamos dizer, nós somos de família de estatura baixa, não é? Tenho 1,64 m. E que a gente precisa ter autoconfiança, ter postura, enfrentar a vida, né, igual. E ele acreditava que as artes marciais nos dava isso. E realmente eu encontrei lá, né, um posicionamento, uma firmeza, uma tranquilidade, né, um autocontrole. Tudo isso a gente encontra nas artes marciais. Sim. E aí, então, eu gostei, né? Eu tenho meus irmãos também que iniciaram, mas não teve a oportunidade que eu tive. Sim. Eu até hoje faço. Sim. Assim, ó, vamos colocar assim, se eu entendi, né? As suas empresas e tal, você fundou, participou da sociedade civil, participa ainda, né? Foi secretário de Educação, quer dizer, tem não só digamos, uma experiência na vida privada, como na vida pública, enfim. É um membro ativo da sociedade civil organizada lá de Jaú e aonde você vai, inclusive nessas empreitadas ali com o Karatê, que é um negócio muito bacana. E vai representar o Brasil novamente o ano que vem, né? Em Roma. Isso, em Roma, em março do ano que vem. Então é o seguinte, você começou lá com aquele trilogia da construção, né? Que são 3 volumes, né? Isso explica um pouquinho. Isso foi os primeiros livros, né? Os primeiros? Foi. Isso foi em 2019, né? Não faz muito tempo.
Não faz. Não faz. Então, eu com 55 anos comecei a escrever. Aham. Na verdade, eu não me imaginava como escritor, mesmo porque eu com a facilidade do raciocínio lógico, exato, né? E a dificuldade de escrever, isso eu tinha muita dificuldade de escrever. Mas justamente sempre foi um desafio, eu sempre procurei, fiz cursos de oratória, fiz cursos até mesmo de escrita, muito... então, faço parte da Academia Jauense de Letras, ou seja, eu sempre me desafiei também nas minhas dificuldades. Sim. E aí eu acabei, de uma forma até natural, porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei a escrever. Comecei a colocar no papel para organizar as minhas aulas. E isso, com o tempo, foi criando um material, vamos dizer assim, escrito, e se tornou um livro. Sim, que é esses 3 livros aí? E são esses 3 livros mais específicos para engenheiros, né? Então, eu comecei com uma literatura mais técnica. Sim. E hoje, com esse livro que eu estou lançando até o final do ano, eu já estou com uma escrita mais para qualquer um no sentido, né? Porque empreender na sua vida, eu justamente tiro a experiência que eu tenho das aulas de empreendedorismo em negócios. Sim. Para a gente empreender na nossa vida. Sim. Então, tu começou de uma forma técnica, foi transmitindo essa experiência que você adquiriu lá, ensinando com os alunos e tal, foi se transformando em livro, fez essa trilogia, depois escreveu Empreender na Engenharia Civil, que deve ser alguma coisa... O título me remete a, digamos assim, você subiu mais um degrau, né? Porque empreender na engenharia civil não é só técnico, né? Também deve ter alguma coisa de... Tem um lado estratégico. De estratégia, né? Engenharia, empreender na engenharia civil, é um livro que já começa a mostrar que, muito além da técnica, a técnica importante mas sem você ter uma estratégia, que o empreendedorismo é você ter estratégias no seu negócio. E aí você faz com que o seu negócio dê certo, né? Certo. Técnicas. E depois tu veio com um Kaizen, pequenos passos, grandes negócios, que já parte para um lado um pouco mais espiritual, né? Baseado na técnica, provavelmente. Porque, na verdade, Arnone, é interessante, porque esse lado espiritual é esse que eu falei para você. Eu percebi que, dando aula de empreendedorismo, e para que você seja bom, para que você ajude o próximo, para que você seja feliz, tem que ter a ver com você. Não adianta você querer empreender em algo que não tem sentido para você. Então, o lado espiritual, que é o encontro com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz bem, com aquilo que as pessoas ao teu redor falam assim, Júnior, você é bom nisso, eu gosto quando você fala nisso. Porque muitas vezes a gente tem que observar as pessoas para a gente se tocar e falar, poxa, olha só, eu sou bom nisso. Né? Então, o que eu percebo é o seguinte, que a partir do ponto que você, com você mesmo, você vai estar bem, você empreender na sua vida, saber existem várias áreas que você precisa atuar, como eu falei, o corpo físico, o lado emocional, o mental, o desenvolvimento da nossa mente, esse lado espiritual. A gente precisa cuidar de finanças, né? Porque, olha só, Arnone, que interessante. Eu dava aula de empreendedorismo, ou seja, da aula como você fazer uma gestão financeira do seu negócio. Só que eu percebi que as pessoas não sabiam fazer a gestão financeira da vida dele. Como é que ele está querendo aprender de um negócio se ele nem da vida dele ele sabe fazer a sua gestão financeira? Ele queria fazer um planejamento estratégico para uma empresa, ele queria aprender isso. Se ele não tem um planejamento da própria vida, ele não sabe o que ele quer para a vida dele daqui a uns anos. Isso quando ele não queria liderar equipes
de uma empresa, e ele não sabia se autoliderar, ou seja, ele não se conhece e ele fala algo que ele quer, mas faz outra coisa, ou seja, ele não consegue nem se liderar. Como é que ele vai liderar uma equipe? Isso quando ele não mistura, isso quando ele não mistura ele, a empresa e o resto, tudo junto. A primeira empresa que a gente tem que empreender é na nossa empresa, na nossa vida. E esse é o, digamos, o coração desse novo livro que está saindo. É isso aí. Por isso que eu falo, eu saí do campo, né, da engenharia, do empreendedorismo, e agora eu estou empreendendo na própria vida, ou seja, qualquer um que lê esse livro vai tentar melhorar através dessa metodologia do Kaizen, ou seja, através de pequenos passos, conseguir grandes transformações com o tempo. Tá, mas vamos imaginar uma situação agora aqui, ó. Você lembra lá do Júnior que chegou lá em Jaú e fundou a construtora... Campus Prado Construtora, foi a primeira. Como é que é o nome da construtora? Campus Prado, que é o meu sobrenome. Fundou lá. Isso há quantos anos atrás? 30 anos, 94. Então, 30 anos de idade, chegou o Júnior lá em Jaú, fundou a construtora Campus Prado. E aí deu no que deu. Ela prosperou, ela chegou até hoje, quer dizer, 30 anos é uma ótima experiência, uma grande experiência. Mas se o Júnior chegasse hoje lá com 30 anos e essa cabeça, como é que ele ia fazer a construtora Campus Prado? Então, eu acredito que eu teria sucesso muito mais rápido. Mais rápido. Porque eu acredito que eu fiquei uns 10 anos batendo cabeça. Eu até falo no meu livro que, como eu não tive uma orientação, um mentor, vamos dizer, eu conheci o que eu sei hoje, então eu demorei dos meus 30 anos até os 40 anos, fui trombando com a vida, fui aprendendo com a vida, fui experimentando situações que deram certas e muitas deram erradas, né? Sim. E hoje, se eu estivesse com essa cabeça, quer dizer, né, naquela época, eu com certeza erraria menos e teria sucesso mais rápido. Sim. É isso que eu proponho para as pessoas. Mas daí, o que tu está querendo... Vamos ver se eu entendi, né? O que você está querendo dizer é o seguinte, que você tem que se voltar mais para você mesmo e procurar se conhecer para depois ir atrás do negócio. É isso aí. Porque você vai encontrar mais facilidade, mais felicidade e dar sentido para a sua vida. Tá certo. Mas isso para o jovem não é tão fácil. Mas se o jovem perceber que ele tem essa consciência, né, do que ele é, por que ele está aqui nesse mundo, e o que ele pode, o potencial que ele tem, como que ele pode usar isso, então, assim, vai dar mais certo. Então, vamos dizer assim, você tem 5 livros publicados, agora está saindo o 6º, que vai nessa direção do autoconhecimento para saber o que você quer fazer, né? Isso. Então, vamos dizer assim, eu acho que ele tem que ler primeiro esse que está saindo agora. Tem que ver o quê? O primeiro livro, por exemplo, o Júnior lá de 30 anos atrás, teria que ler o primeiro livro que está saindo agora. O primeiro livro que ele teria que ler... Esses jovens que tem agora, né, que estão saindo de faculdades, lendo esse livro que eu estou fazendo de agora, eles vão acelerar a vida deles, coisas que eu trombei muito, eles vão poder ficar mais rápido, porque eles vão poder adquirir, pelo menos, né, essa experiência, essas dores, vamos dizer, que eu já passei, e tentar ter menos dores, ou seja, ter mais sucesso. Uma coisa assim que eu acho, né, que eu acho que é muito importante na nossa vida, assim, é mais ou menos o que você está falando, assim, né? Você ficou 10 anos batendo cabeça, né? Por quê? Porque o cérebro ele não aprende sozinho, né? Você tem que ensinar ele. E se você tem uma dificuldade de saber aonde procurar esse ensinamento, fica muito mais difícil, né?
E hoje está muito mais fácil, eu acho que com a informação ela está mais fácil. E pessoas que, como você, por exemplo, que nem pensavam em ser escritor, né, de repente consegue colocar essa experiência num livro e dar esse conhecimento para as outras pessoas. Se elas vão aproveitar ou não, não é a questão. A questão é que você pode dar uma, digamos assim, uma flexibilidade maior na tua mente, né, no teu cérebro, para que você, de repente, possa aproveitar a experiência do outro, né? E eu acho que essa é a impressão que me deu, que essa é a tua, é uma joia que está nos teus negócios, nos teus empreendedores, é querer passar isso e fazer com que as pessoas aprendam com a tua experiência e não batam tanto a cabeça. Perfeito, Aurélio. Você sabe que eu até posso exemplificar um momento da minha vida que resume isso, que é o seguinte: eu fiz judô durante muito tempo e aí eu quebrei a clavícula. Eu fiquei... No judô? Tive que engessar, naquela época que engessava tudo, né? Fiquei todo duro durante um mês. E aí a minha família, os meus filhos estavam pequenos ainda, e minha família falou: para com isso, você precisa trabalhar, já que você fica aí fazendo karatê, fazendo, né, se machucando e tal. E eu, então, realmente fiquei parado alguns anos, tá? E depois eu fui convidado a iniciar no karatê. E era um amigo meu, que era professor de karatê, e me convidou para começar as aulas toda segunda, quarta e sexta, às 6h45 da manhã. E aquilo, para mim, não era comum, não era normal eu acordar cedo e já praticar um esporte. Tá? Eu já estava com 40 e poucos anos. Então, eu tive que, através da disciplina, através da frequência, começar a mudar meus hábitos. Então, a disciplina e a minha filosofia de vida, de melhorar a cada dia e saber a importância, cuidar do meu corpo, isso me deu força para que eu continuasse indo nas aulas de karatê, mesmo com as dificuldades daquela preguiça, daquele momento que você queria procrastinar. Sim. Isso, e depois que eu li o seu livro, eu percebi que os meus neurônios, eles não estavam programados para aquilo. Os meus neurônios estavam programados para economizar energia. Sim. Né? E aí eu tive que mostrar para mim mesmo, para o meu cérebro, para a minha mente, né? E eu podia ir e que aquilo ia me fazer bem. E que eu tinha que, além de fisicamente melhorar, eu tinha que melhorar a minha alimentação, porque eu tinha que ter energia suficiente para fazer aquilo, para minha mente não mais ficar dizendo para mim que eu ia gastar energia à toa. Então eu tinha que me alimentar para dizer para minha mente: olha, eu tenho energia suficiente, eu posso fazer os exercícios, eu vou continuar com muita energia ainda. E aí a sinapse, os meus neurônios, eles começaram a entender isso, depois talvez de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e hoje, se eu não for no karatê das 7 às 8h30 da manhã, me faz muita falta, porque eu já me estou programado para isso. Tá. E você acha, por exemplo, você falou ali que os teus neurônios, você começou a estimular os teus neurônios para fazer alguns determinados hábitos e que foram mudando e tal, que inclusive é um assunto que eu falo no meu livro mesmo. Mas a pergunta que eu quero perguntar para você é a seguinte: você já com essa experiência toda, né? Você vendo esses jovens engenheiros, não só engenheiros, mas digamos de todas as áreas, empreendedores, né? Vocês acham que porque o cérebro ele é preguiçoso, ele tem que ser estimulado, ele não aprende sozinho. Vocês acham que há uma preocupação? Você tem visto isso nos empreendedores atuais de, digamos, estimular o cérebro
para que eles façam um caminho melhor, mais forte, e que seja bom para eles e para as outras pessoas também. Você tem isso, para você é uma coisa que está melhorando ou não? No geral, assim, né? Claro que tem algumas exceções, mas no geral, você acha que há esse ambiente de crescimento, digamos, pessoal, de autoconhecimento, para aplicar isso na vida profissional atualmente? Eu acredito que sim. Eu acho que, como você disse, né, o teu livro é muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ler o Ative Sua Mente. E a gente começa a perceber, justamente aí depois dos anos 2000, a importância, né, de você entender, porque você percebe que essa mudança de comportamento, ela não é só emocional ou intelectual no sentido de você tomar uma decisão, mas ela é física também. Né? Eu aprendi com você que a mente, ela se reorganiza, a neuroplastia, né, que você fala, isso faz com que a gente comece a ter um outro pensamento, uma outra forma de funcionar, e que nos facilita com que a gente tenha essas mudanças e esse progresso. Então, esse conhecimento que você nos passa é fundamental para que a gente entenda que é possível mudar, que é possível melhorar, que é possível você buscar inovações e fazer com que aquilo passe a ser parte de você, né? Que você parte dos seus sonhos, né? Que tornam a sua realidade. Mas nesse envolvimento da sociedade que você tem aí, que é grande, você vê que isso está melhorando com o tempo ou não? Das pessoas em geral. Então, eu acho que tem de tudo, né? Tem aqueles que buscam e melhoram, mas tem muita, infelizmente, tem muita informação e que as pessoas se perdem com isso. Uhum. As informações, vamos dizer, corretas, ou aquelas informações que realmente vão ajudar, muitas vezes ela está junta com um monte de lixo, de informações lixo. E aí é que a gente tem que ter essa capacidade de buscar e separar, né, o que é informação útil para que você desenvolva e o que são informações que você tem que descartar, né? Sim. E isso é por isso que eu estou te elogiando, mas é verdade. A gente começa a seguir, a ter alguns mentores, algumas pessoas onde a gente confia e fala, é por aí que eu vou. E aí você começa a descartar aquilo que... Você falou no início ali, como que eu acho que vale a pena repetir, que é aquela, como é que se diz, começa com a alimentação, como é que tu falou no livro? Começa, digamos, a preparação para toda esse ambiente, né, de crescimento mental, né, e crescimento também no teu negócio, né? Começa, você falou lá no início, não sei se você lembra, começa com a alimentação, é isso? Eu falo da parte física, né? E você tem 3 coisas fundamentais, que é o exercício físico, a alimentação saudável e o sono. Porque o sono é o reparador. Sono. Então, o que eu procuro fazer na vida? Quando eu estou ativo, quando eu estou aqui com você, eu estou aqui presente e dando o máximo aqui com você. E aí eu posso até chegar a dar o máximo e ficar até estressado, naquele estresse positivo, aquele que você se põe de forma total e presente naquilo que você está fazendo. Só que isso vai te dar um desgaste, e aí você vai descansar e vai dormir. Então, o sono é fundamental. Por isso que eu ligo a condição física, preparação física, exercícios físicos. A alimentação, que é onde você vai, né, você vai ter as suas proteínas, as suas energias, para que você possa dar o máximo. O sono, que também ele é reparador. É a hora que a tua cabeça, muitas vezes, durante o sono, é que ela vai se preparar e achar novos caminhos através dos seus neurônios, nas novas formações, das novas conexões, para que você no dia seguinte ache novas soluções, né? Com essa
Como é que você faz o exercício físico hoje teu? Basicamente, o que você faz durante a tua vida? Assim? Então, segunda, quarta e sexta, como eu falei, das 7 da manhã às 8h30, eu faço o meu karatê. 7 da manhã às 8h30. Hoje eu já fiz. Então, hoje é quarta-feira, eu fiz o meu karatê durante 1h30, né? Tá. Eu faço exercícios e treinamentos específicos, né? Segunda, quarta e sexta. Marcial. Eu tomo meu banho e venho trabalhar. E aí, claro, hoje eu tive um compromisso com você. E no final da tarde, não todos os dias, mas muitos dias eu vou na academia também. Eu faço exercícios com aparelhos. Tá bom. Você não tem praia para caminhar? Aqui nós temos praia. Não, infelizmente, essa beleza, né, da natureza, a gente não tem esse privilégio. Tem outros aqui. Mas Jaú tem. Nós estamos numa região perto de Brotas, não sei se você já ouviu falar de Brotas, mas tem muita cachoeira, rios, onde a gente tem alguns esportes, esses esportes que a gente tem mais, que é de arborismo, beleza. Mas na cidade de Jaú tem espaço para você sair, caminhar, espaços bonitos, praças, assim? Aqui tem um belo de um clube, né? Nós temos um belo de um clube esportivo social e temos também praças aqui, a gente busca muito, né? Hoje em dia, na verdade, uma das coisas que eu faço é loteamentos, né? Então eu faço urbanização, eu faço projetos para crescimento da cidade. Participo aqui também do órgão que vê o zoneamento, planejamento estratégico da cidade, de crescimento, né? Então a gente procura ter muito verde, respeitar os rios, ter margens, né? Margens onde a gente tem a conservação da área verde, né? E como a gente procura ter uma cidade com qualidade aqui, sim. Eu vou te explorar um pouco, porque a gente tem que ter modelos, né? E você é um modelo na tua cidade, modelo de, digamos assim, de participação, de empreendedorismo e essa coisa toda. Então você já falou dos exercícios, que é bastante. E o exercício, ele é imprescindível para desenvolvimento do cérebro e tal, a gente sabe tudo isso. O sono também, né? Mas você tem muita empresa, você trabalha muito e tal. E como é que você dorme? Quantas horas você dorme por dia? É fundamental, eu digo no meu livro, que a gente durma pelo menos 8 horas por dia. Você dorme mesmo? Eu sou uma pessoa que durmo cedo. Eu vou dormir 10 horas e acordo às 6 da manhã. Tá? Opa. Então, tem pessoas que falam assim, eu não consigo, eu vou dormir meia-noite. Então, eu aconselho que acorde às 8 da manhã. Sim. Eu durmo às 2 da manhã, então acorde às 10 da manhã. Então, eu aconselho isso. Eu acho que 10 horas é necessário para você se repor para que você possa dar o máximo no dia seguinte. Tá bom. E a alimentação? O que tu faz nesse mundo aí cheio de... Eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica. Sou um pouco diferente. Eu vou em churrascos com meus amigos, jogo bola. Na hora do churrasco eu tomo água. Mas é interessante porque está todo mundo alegre porque bebeu e eu fico na mesma sintonia deles bebendo água. Sim, mas tu toma só água ou, por exemplo, um vinho? Tu não toma um vinho? Então, vinho eu tomo, né, com a minha esposa quando eu vou num jantar, assim, durante a alimentação. É o único álcool que eu tomo, né, moderadamente. Eu não tomo muito também. É um costume meu, porque como eu também tenho esse lado de competições, é tipo assim, e aquilo faz com que eu tome mais cuidado também. Então, para mim, criou uma rotina que eu não sinto falta de bebida alcoólica. Então, eu procuro comer só coisas saudáveis, ou seja, né, o alimento de verdade, como muita carne. Eu acredito na carne como uma proteína, acredito que nós somos um ser animal carnívoro, né? Eu até falo, né, que quando os animais que têm 2 olhos para frente, eles têm foco.
eles são caçadores. Né? Os répteis que têm os olhos que têm visão a todos os lados, eles são os predadores, eles são os caças, né? Então, eles precisam ter essa visão 360 graus, justamente porque eles têm que correr para os predadores. Sim. Então, ou seja, os carnívoros, nós temos a constituição e a parte digestiva a ser carnívoro. Então, eu acredito na carne, com muita carne, ovos, né, verduras, legumes e sucos, né, frutas. E é isso aí. Agora a gente estava conversando num podcast com uma fitoterapeuta e ela disse uma coisa que eu vou guardar e vou falar aqui agora de novo. Que ela disse que na alimentação, quando você for comer alguma coisa, é melhor pensar mais em descascar do que desembrulhar. Porque descascar, você vai descascar alguma coisa que é meio natural, né? Natural. E desembrulhar geralmente é industrial. Industrial, tudo que vem em saquinho, que vem processado, né? Tudo você tem que desembrulhar, realmente. Tá certo. Que você tem que descartar. Tá. Mas, Júnior, bom, vamos conversar. Você tem alguma... Você quer contar... Você já contou a história aí da... como é? Essa história que você contou antes ali, que foi... Do karatê, da disciplina. Da disciplina. Da disciplina e tal, né? Mas você tem alguma história assim que diz, pô, essa foi uma fria que eu entrei ou foi uma coisa muito boa, assim, alguma coisa que mudou, assim, que foi um ponto de inflexão na tua vida, assim, ou não? Sim. Então, uma das coisas que me mudaram bastante foi quando eu comecei a ter o meu autoconhecimento, né? Justamente eu me conhecer, saber o que eu quero para a vida. Então, muitas coisas que eu fazia, mas não fazia direito, ou empurrava para frente, que é a tal procrastinação, é porque eu percebi que aquilo não tinha a ver comigo, que não era, vamos dizer assim, ou o que eu gostava, ou o que eu sonhava para mim. Tá? Então, muitas pessoas, né, que dizem que procrastinam, elas procrastinam porque ela não está se identificando com aquela tarefa. Eu digo aqui no interior, tá, que nós não temos a praia, e quando a gente vai para uma cidade que tem praia, a gente acorda às 5h30, 6 horas da manhã para ir para a praia. É verdade. Porque aquilo nos motiva, porque aquilo é um sonho, porque nós, quando vamos para a praia, é algo que nos tira da cama, né, logo cedo e faz a gente mover. Então, o que eu digo é o seguinte, no nosso dia a dia aqui, no nosso trabalho, eu tenho que ter algo na minha vida e me tire da cama. Porque aquele que está na cama, que tem preguiça, que não quer levantar, é porque ele não tem algo para fazer que estimule ele, que tenha sentido para a vida dele. Então, quando você faz algo que tem a ver com você, você vai levantar cedo e vai estar motivado para fazer. Então, a depressão, por exemplo, é justamente você desconectar com o seu sonho, né? Você não ter objetivos na vida. Então, o que eu digo e o que eu aprendi é que quando eu percebi isso, eu tenho que fazer o que eu gostava, o que eu me fazia feliz, aí levantava cedo e vou à luta. Aí pro lado da cama. E vou pro lado da cama. É isso aí. Tá certo. Me diz o seguinte, Júnior, se alguém quiser adquirir os teus livros, como é que faz hoje? Esses que já lançaram esses 5 livros, como é que faz? Então, tem na Amazon, tá? A Amazon tem a trilogia da construção e tem também aqui esse que é o Empreender na Construção Civil, né? E que foi o 4º livro, esse aqui. Também está na Amazon. O livro, na verdade, que é esse que nós estamos preparando, ainda não foi lançado. Sim. Então, esse vocês aguardem, mas do mesmo jeito, né? Até nós nos conhecemos na editora
Buzz, né? O Anderson. Então, do mesmo jeito que o seu está aí à venda, com certeza esse meu vai estar também. Sim, Algumas livrarias, principalmente certa... dos aeroportos, né? E na Amazon. Certamente a Buzz tem a editora Buzz tem uma distribuição fantástica, né? E certamente vai estar bem. Mas agora, por exemplo, esses teus livros, todos eles, Trilogia da Construção e Empreender na Engenharia Civil e Kaizen, Pequenos Passos, Grandes Transformações, eles já estão na Amazon? Na Amazon? Sim. Estão na Amazon. São todos livros físicos, né? Sim. Esse o Kaizen, Pequenos Passos, Grandes Transformações, é esse que eu vou lançar agora, tá? Na verdade, esse quinto que está aí, que eu passei, é o que vai estar sendo lançado. Pensei que esse já tinha... legal. Tá. Esse é o que vai ser lançado agora pela Buzz. Isso, esse aí que vai ser lançamento. Já tem esse título, já está com esse título. Então, existe a possibilidade de mudança, sim, porque como está na leitura crítica, você que é escritor, você sabe, pode ser que eles critiquem. Na leitura crítica melhor, às vezes muda. Tá? Mas é nessa direção, pequenos prazos, grandes transformações. Tá. Bom, se alguém quiser falar contigo sobre a escola de negócios, sobre, digamos, se aprofundar, empreender um pouco mais e ter mais segurança, como é que fala contigo melhor? Então, olha, hoje em dia o Instagram é uma maneira, né? Eu estou lá no @junior.campos.prado. Deixa eu só confirmar. Eu tenho aqui @eu.junior. É isso? Não. Não? @junior.campos.prado. Tá. Então, @junior.campos.prado. Isso. É isso? Manda um direct lá para você vê. Isso. Lá é uma maneira, né? E, claro, tem o WhatsApp, tudo. Não sei se é o caso, mas aqui é 14996610727. Para aí, calma. O WhatsApp hoje, o pessoal acho que até prefere. 14 9961. 61. Tá. Que mais? 0727. 0727. 14 9961. Não, é 14 99661. 14 99661. 0727. 0727. Deu para tomar nota aí? Deu? Deu? Tá. Bom, Júnior, já estamos com quase 1 hora aí de conversa, né? Temos que encerrar, né? Mas foi muito bom conhecer bem as tuas habilidades, as tuas competências, né? Que você realmente é um empreendedor, assim, com várias facetas em vários lugares, empreendedor, construtor, escritor, enfim, né? Mas deixa uma palavra final para quem nos está vendo, né, nesse momento no Instagram e que vai nos ver, né, no portal Fala Litoral, aqui do norte de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, vai nos ver no YouTube também, vai nos ver no Spotify, no Ativamente Cast. Deixa uma palavra de esperança para esse pessoal para chegar onde eles querem. Ok. Então, Arnone, é o seguinte, eu acredito assim, que muitas pessoas na vida, elas procuram achar algum nicho para ajudar as outras pessoas, né? Ou para fazer algo, né? Para desenvolver como empreendimento, ganhar dinheiro fazendo algum trabalho, né? Só que é o seguinte, o que eu acredito é o seguinte, para que a gente possa fazer isso para outras pessoas, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Por isso, e reforçando, né, o meu conteúdo é empreender na sua própria vida. Então, procure primeiro se autoconhecer, né, você precisa fazer, o que eu faço muito são autoavaliações, saber como eu estou hoje e o que eu preciso para melhorar, para atingir meus sonhos, meus objetivos.
né? Qual é o meu propósito? Né? Eu estou aqui nessa vida para ser feliz. Então, como que eu posso ser feliz? Qual é o meu caminho? Então, a partir daí, quando você tiver consciência de você estar bem fisicamente, bem emocionalmente, né? Aí sim você vai poder se doar, no sentido de empreender. Porque o empreender, na verdade, é se doar. Né? O empreender não é você fazer algo para ganhar dinheiro, não, é fazer algo para você ajudar as pessoas através de algo, né? É você proporcionar para a sociedade algo. E, claro, você vai ser reconhecido por aquilo financeiramente e ter um retorno financeiro. Mas, na verdade, você vai estar se doando à sociedade para proporcionar algo à sociedade, né? Sim. Então, o que para você proporcionar algo para a sociedade, antes disso, esteja bem com você mesmo. Então, essa eu acho que é a mensagem. E é a mensagem do teu último livro, né? Eu acho que o jovem deve começar por aí e depois ir lá para a técnica. Porque a técnica ele já sabe, aprende um pouquinho lá na faculdade, mas depois vai aprender, vai aperfeiçoar, né, no seu dia a dia. Mas, Júnior, muito obrigado pela tua disponibilidade de deixar teus empreendimentos, teus negócios, vir aqui conversar conosco, né? Eu acho que essa é uma lição muito importante. Às vezes a gente vê empresários preocupados em fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo e não tão preocupados com ele mesmo. E parece que você é o contrário. Você agora primeiro está preocupado com você mesmo para depois se preocupar com os negócios, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado, né? Que é muito importante e que a gente vai adquirindo com o tempo, e você, como empresário, parece que incorporou isso, e não só incorporou, como está dizendo para as outras pessoas, através de mensagem, através de podcast, através de palestras, enfim, por onde der. Né? É verdade, por onde der. Uma coisa que eu lembrei é que muitas pessoas têm um falso sucesso, né? Às vezes ele ganha muito dinheiro, só que ele está infeliz com a vida dele familiar, com a vida dele, com o corpo dele, né? Então, o sucesso, muitas vezes, de pessoas que a gente vê, mesmo, por exemplo, um grande cantor faz sucesso e tal, de repente ele se mata, né? Ele entra numa depressão. Ou seja, que sucesso é esse, né? Sim. Então, tem tudo a ver com isso que você está falando aí, que é o sucesso da sua própria vida. Obrigado, Júnior. Um abraço para ti, um abraço aí para a cidade de Jaú, que um dia eu ainda vou conhecer. Né? Vai, sim, com certeza. Vou conhecer. Esse interior de São Paulo que é maravilhoso, que tu escolheu para viver. Eu quero ver se a gente faz aqui um evento de palestras e você é um dos primeiros nomes que eu tenho para vir fazer uma palestra. Obrigado, Júnior. Obrigadão. Abraço para você. Um grande abraço. Abraço, de bom.